Você já sentiu que estava sendo observado dentro da sua própria casa? Aquela sensação arrepiante de que tem alguém ali, mesmo quando você sabe que deveria estar completamente sozinho? As 5 histórias que você vai ouvir hoje são relatos reais de pessoas que viveram os momentos mais aterrorizantes de suas vidas, justamente quando pensavam estar seguras em seus próprios lares. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai fazer você repensar cada barulho estranho que ouve quando está sozinho. História 1. O chamado da irmã. Meu nome é Felipe e tenho 30 anos. Eu sei, com essa idade eu não deveria ter medo de ficar sozinho em casa, mas às vezes a mente prega peças na gente. Moro com minha irmã em uma casa de 2 andares aqui em São Paulo, uma daquelas casas grandes com 2 apartamentos separados. Ela fica com o andar de baixo e eu com o de cima. Minha irmã passa mais tempo na casa do namorado dela, que mora em Guarulhos, então eu acabo ficando sozinho com bastante frequência. Naquela noite específica eu estava no sofá assistindo um filme de terror. Péssima escolha considerando que eu estava completamente sozinho. Minha sala tem aquele layout aberto, sabe? Então a sala, a cozinha e a área de jantar são tudo um espaço só. O sofá fica bem no meio, o que significa que quando eu estou assistindo TV, tem uma parte enorme do ambiente às minhas costas. Para quem se assusta fácil, não é exatamente a posição mais confortável. Confesso que durante o filme eu fiquei olhando para trás várias vezes. A sala estava completamente escura, só a luz da TV iluminando o ambiente, criando aquelas sombras esquisitas que parecem se mexer. Gosto de pensar que não sou o único cara de 30 anos que faz isso. Quando o filme terminou, escovei os dentes, apaguei todas as luzes da casa e fui dormir. Dormi por umas 2 horas quando acordei de repente, por volta da 1 da manhã. No começo eu não sabia o que tinha me acordado. Então eu ouvi uma voz vindo de baixo. Parecia a voz da minha irmã. Parecia que ela estava dentro da casa, não do lado de fora pedindo para eu abrir a porta. Eu reconheci a voz dela na hora, mas eu estava meio grogue ainda, sabe? Naquele estado entre dormindo e acordado. Não conseguia entender direito o que ela estava gritando, mas achei que talvez ela estivesse me chamando ou brigando com o namorado. Levantei da cama e fui até o corredor completamente escuro. Acendi a luz do corredor e atravessei a sala até chegar perto da escada que dá acesso ao apartamento dela. Foi quando ouvi a voz da minha irmã de novo, vindo lá de baixo. Dessa vez consegui entender. Ela estava falando meu nome. Desci as escadas no escuro, gritando de volta, perguntando o que ela queria. Procurei o interruptor no hall de entrada, mas não consegui achar. Não estou mentindo quando digo que eu estava totalmente grogue e confuso. Caminhei pelo corredor dela até a cozinha, procurando um interruptor. Quando finalmente achei e acendi a luz, a cozinha iluminou o apartamento inteiro dela, incluindo a sala. A luz começou fraca e foi clareando aos poucos. Foi aí que eu vi. Não tinha ninguém lá. Nem ela, nem o namorado. Fui até o quarto dela, mas estava vazio. Chamei o nome dela bem alto uma vez. Ninguém respondeu. Mas logo depois que eu gritei, ouvi alguma coisa cair no chão dentro do quarto da minha irmã. O quarto que eu acabara de verificar e que estava completamente vazio. Subi as escadas correndo feito criança e voltei para o meu quarto onde estava o meu celular. Tentei ligar para ela várias vezes, mas ela não atendeu. Me tranquei no quarto me perguntando se eu tinha alucinado tudo aquilo. Eventualmente consegui dormir de novo. De manhã acordei com uma mensagem da minha irmã, perguntando por que eu tinha ligado para ela à 1 da manhã. Perguntei se ela tinha vindo em casa ontem à noite. Ela disse que não, que estava na casa do namorado ainda. Desci até o quarto dela para ver o que poderia ter caído no chão. Mas não tinha um único objeto no chão que pudesse ter feito aquele barulho. Eu quero acreditar que alucinei tudo que ouvi naquela noite, porque a alternativa seria muito mais assustadora. Mas eu nunca alucinei nada antes na minha vida. E nunca tive nenhum tipo de distúrbio do sono. A forma tão vívida com que ouvi a voz da minha irmã e aquele som no quarto dela me deixa arrepiado até hoje. História 2. O homem no deck. Meu nome é Lucas, e essa história aconteceu quando eu tinha 14 anos. Minha mãe era enfermeira e trabalhava em turnos horríveis. Meu irmão já tinha ido para a faculdade, então eu ficava sozinho em casa com bastante frequência. Naquela época eu estava ficando com uma menina chamada Júlia. Era fim de semana e minha mãe estava no plantão da noite. Júlia veio em casa, a gente assistiu uns filmes e tal,
Mas eventualmente ela teve que ir embora porque os pais dela não gostavam dela ficar até tarde fora de casa. Fiquei sozinho para segurar a barra. Continuei assistindo TV no meu quarto. Meu quarto ficava no andar de cima, de frente para o quintal dos fundos. Quando alguém arrastou uma das cadeiras do deck lá fora, eu ouvi claramente. Levantei e olhei pela janela. Vi alguém sentado em uma das cadeiras lá embaixo. Chamei pelo nome da Júlia, achando que era ela. Afinal, ela tinha saído há menos de 10 minutos. A pessoa olhou para cima na minha direção. Não era a Júlia. Imediatamente me afastei da janela para me esconder. Aquela não era ninguém que eu conhecia, pelo menos não no escuro. Mandei mensagem no grupo com meus amigos mais próximos perguntando se era algum deles fazendo uma brincadeira. Os que responderam disseram que não, e perguntaram do que eu estava falando. Eu realmente não acreditava que algum dos meus amigos viria na minha casa fazer uma pegadinha dessas de qualquer forma. Assustado pra caramba, mas ainda curioso, voltei devagar até a janela para olhar de novo. A pessoa ainda estava sentada na cadeira, olhando para a minha janela. Era um homem, isso ficou claro, e ele definitivamente me viu. Me afastei da janela de novo rapidamente e desliguei a TV. Sentei na minha cama praticamente em posição fetal, com os braços em volta dos joelhos. Fiquei esperando no escuro por um tempo. Não queria nem ligar a tela do celular porque tinha medo dele ver a luz. Não queria me mexer porque a janela estava aberta e eu tinha medo que ele ouvisse qualquer movimento meu. Queria que ele achasse que eu simplesmente não estava mais no quarto. Esperei tempo suficiente. Devem ter sido uns 5 minutos sólidos ali parado. Duvidei seriamente que aquele homem ainda estivesse lá fora. Finalmente juntei coragem para me levantar e olhar pela janela. Senti uma parte de mim morrer por dentro quando vi que ele ainda estava lá embaixo, olhando para a minha janela. Ao invés de me afastar da janela de novo, tentei ser corajoso e disse para ele lá de cima: "O que você quer?" Foi então que notei os ombros dele começarem a subir e descer, como se ele estivesse rindo muito forte. Mas ele não estava fazendo nenhum som audível de risada no começo. Depois ouvi um leve som de assobio vindo dele. Parecia que ele estava rindo tão forte que estava sem ar. Pedi para ele por favor ir embora e me afastei da janela de novo. Voltei para a minha cama. Estava com medo de ligar para a polícia por algum motivo. Saí do quarto e sentei no topo da escada escutando. A porta dos fundos estava sendo empurrada. Ele estava tentando entrar na casa. Corri de volta para o meu quarto para me esconder. Eu tinha 14 anos. Não sabia o que mais fazer. Eventualmente ouvi a maçaneta da porta da frente sendo mexida e o homem tentando empurrar a porta da frente também. Ele desistiu rapidamente, graças a Deus. Fechei a janela e as cortinas do meu quarto. Se nossas portas não estivessem trancadas, eu poderia ter sido morto facilmente. Eu era magro e fraco quando tinha 14 anos, e definitivamente não era de briga. Não saí do meu quarto de novo naquela noite até minha mãe chegar em casa por volta das 9 da manhã. Contei para ela o que aconteceu e a reação dela foi ficar brava comigo por não ter ligado para o 190. Em retrospecto, foi muito burrice da minha parte. Uma das muitas coisas que fiz, ou melhor, não fiz, quando mais novo que eu questiono muito. História 3. A noite do assalto. Meu nome é Gabriel. E essa é a história de como quase morri quando era criança sozinho em casa. Possivelmente a noite mais intensa da minha vida, com coisa demais acontecendo. Somos uma família de 5 pessoas. Eu tinha 10 anos na época, meu irmão mais velho tinha 14 e minha irmãzinha tinha 5. Era uma sexta-feira à noite e meu irmão estava na rua com os amigos dele aprontando claramente, porque uma ligação temida chegou para os meus pais. Tudo que eu lembro é que estava no meu quarto jogando um jogo do Star Wars, quando ouvi minha mãe começar a surtar chorando. Fiquei muito assustado e corri para ver o que estava errado. Minha mãe estava no telefone com um hospital ligando para informar meus pais que meu irmão tinha sido atropelado por um carro. Obviamente, ficamos todos abalados e com muito medo. A perna do meu irmão estava quebrada, mas não sei o que mais foi dito no telefone. Tudo que sei é que meus pais correram para pegar os casacos e pegaram minha irmãzinha do quarto dela e me perguntaram se eu estava bem para ficar sozinho em casa. Falei que sim, e eles saíram correndo para o carro. Eu estava muito preocupado com meu irmão, mas realmente não queria ir para o hospital e vê-lo em qualquer tipo de condição ruim. Acho que meus pais também não queriam que eu ou minha irmã víssemos.
Vale mencionar que meu irmão se recuperou bem, já que o machucado dele não é mais relevante para a história, apenas sendo a razão pela qual fiquei sozinho em casa numa sexta-feira à noite. Antes do meu pai sair, ele estava tentando acalmar minha mãe, dizendo que ele ia ficar bem. Ver meu pai daquele jeito me fez sentir melhor. Tive a sensação de que minha mãe estava sendo exagerada como qualquer mãe seria. Continuei jogando o jogo do Star Wars por mais algumas horas, quando ouvi a porta da frente abrir. Eu tinha fechado a porta do meu quarto naquele momento. Já passava fácil da meia-noite e já tinha passado da minha hora de dormir. Então desliguei a TV e o PlayStation e me enfiei na cama com meu Game Boy. Tentei escutar as vozes dos meus pais, talvez ouvir se meu irmão estava com eles ou apenas ouvir o que estavam falando, mas não ouvi nada. Depois de alguns minutos sem ouvi-los nem subindo a escada, tive a sensação de que algo estava errado. Fui até a minha porta e abri quietinho. Depois caminhei até a beirada e o corrimão que dava vista para a sala de estar. As luzes estavam apagadas, mas havia 3 pessoas altas paradas na minha sala. Não eram da minha família. Fiquei tão petrificado que congelei por um segundo, antes de conseguir voltar quietinho para o meu quarto e fechar a porta o mais silenciosamente que pude no meu nervosismo. Mas não foi silencioso o suficiente, e eu sabia disso. Eles tinham que ter ouvido a porta fechar, mesmo que só um pouquinho. Corri para o meu armário, abri a porta devagar, entrei e fechei. Me posicionei atrás de um monte de caixas e sacos de roupas que estavam entupindo meu armário. Eu estava bem escondido da vista, na verdade. Houve um período curto que pareceu uma eternidade em que fiquei antecipando minha porta se abrir. E ela abriu. Naquele momento eu sabia que ia morrer. Ouvi passos entrarem no quarto. Não conseguia dizer quantas pessoas podiam ser. Podia ser uma, podiam ser 2. Ouvi os passos irem até minha cama e ouvi meu cobertor sendo mexido. Depois silêncio. Depois mais passos em direção à porta do armário. Depois silêncio por alguns segundos. E então a porta do armário abriu. Meu coração estava na garganta naquele momento. Tudo que fiz foi ficar quieto e segurar a respiração. A porta ficou aberta por muito tempo mesmo, mas eu não olhei para cima. Não me mexi. Devem ter sido uns bons 20 segundos de silêncio antes da porta fechar de novo. Os passos se afastaram da porta e saíram do quarto. Finalmente olhei para cima e percebi que de onde eu estava agachado atrás das sacolas e caixas, eu podia ter ficado visível para aquela pessoa. Só depois de provavelmente 1 hora ouvi meus pais voltarem. Corri escada abaixo até eles. A porta da frente tinha sido deixada entreaberta pelas pessoas que invadiram e eles tinham roubado vários objetos de valor da nossa casa. Foi uma noite que foi de ruim para péssima para nossa família. Meus pais estavam com tanta pressa quando saíram para o hospital que aparentemente nem trancaram a porta. Tive sorte de não ter sido morto ou sequestrado. Olho para trás agora e realmente me pergunto se a pessoa que abriu o armário e ficou parada lá por 20 segundos me viu escondido ali. Talvez ele fosse só um cara que veio roubar uma casa, não sequestrar ou machucar uma criança. Ou talvez ele simplesmente não me viu e escapei por pouco da morte ou de um ferimento grave. História 4. Vozes na floresta. Meu nome é Rodrigo, e isso aconteceu quando eu ainda era adolescente morando com meus pais. O que era uma ocasião rara, já que meus pais não saem muito. A amiga rica da minha mãe, a Patrícia, convidou meus pais para uma viagem que ela estava pagando. Sou filho único, então fiquei sozinho na casa. A gente morava no interior de Minas Gerais em uma estrada bem tranquila, onde só passavam alguns carros por dia. A casa velha dos meus pais tinha uma mata nos fundos. Tínhamos um deck enorme no quintal com vista para a mata, e um quintal até que grande. Tínhamos até um laguinho de peixes e uma piscina daquelas de armação. Isso foi numa quinta-feira à noite. Lembro porque tive conversas com amigos sobre planos para o fim de semana naquele dia. Era julho de 2013. Eu estava no deck fumando maconha com meu som tocando música. Foi mais ou menos nessa hora que começou. Achei que ouvi uma voz vindo da mata. Abaixei o volume da música e fiquei escutando por um tempo. Não se repetiu, então subi o volume de novo. Quando a música ficou alta de novo, ouvi uma voz vindo da mata novamente. Dessa vez desliguei a música completamente e fiquei escutando por mais tempo. Tinha uma voz chamando da mata de novo, confirmando que eu não estava só ouvindo coisas. Voz de homem dizendo: "Ei, aqui." Ele estava meio distante, mas não muito longe. A mata ficava entre uns 20 e 30 metros do deck e era de lá que a voz estava vindo.
Não achei nem fudendo que fosse alguém me chamando. Pensei que talvez fossem só uns moleques brincando de pique-esconde ou algo assim. A voz chamou de novo. Ei, aqui, a gente precisa de ajuda. Dessa vez percebi que a voz era grave demais para ser de criança, e quando uma voz grita que precisa de ajuda, obviamente isso sempre vai ser um pouco preocupante. Estava ficando meio desconfortável agora, porque agora estava questionando se esses gritos eram direcionados a mim. Agora ouvi a voz gritar bem na sua frente, por favor, venha nos ajudar. E a voz estava vindo de exatamente na minha frente na mata. Agora tinha a sensação de que isso era direcionado a mim. Relutantemente gritei de volta quem é, e eles responderam: a gente só precisa de ajuda, estamos presos na mata. Gritei de volta o que isso significa, e a voz respondeu: só por favor, venha ajudar, bem na sua frente. Levantei da minha cadeira, desci os degraus do deck indo para a grama e segui em direção à mata. Gritei: estou indo. Onde vocês estão? A voz respondeu instantaneamente bem na sua frente. Estou te vendo. Respondi. Espera, você está sozinho ou com alguém? Não houve resposta dessa vez. Parei no meio do caminho em direção à mata. Tinha um pressentimento ruim sobre isso. Comecei a andar para trás de volta em direção à casa e ao deck. Nem queria virar as costas para a mata porque demorei todo esse tempo para perceber que havia algo muito suspeito nessa situação. Voltei para o deck e a voz não disse mais nada. Se eles realmente me vissem e isso fosse real, teriam dito algo como: para onde você está indo no mínimo? Eles sabiam que eu tinha sacado a situação, mas quem sabe quantas pessoas estavam lá? Podia ser uma, podiam ser 3. Tudo que sei é que ficar preso na mata não faz o menor sentido, especialmente se ele ou eles conseguiam literalmente me ver. Tipo, a camisa dele ficou presa num galho. Entrei na casa e tranquei todas as portas só para garantir. Relaxei na sala por um tempo, ainda chapado. E acho que é por isso que fui mais confiante no começo, por causa de quão chapado e relaxado eu estava. Mas então ouvi a voz de novo vindo de fora, mais perto agora, definitivamente no quintal e não mais na mata. Ouvi barulho de água respingando. Podia ser a piscina ou o laguinho. Corri até a janela para ver. Não vi ninguém no começo, mas então a voz chamou. Estou te vendo, com uma risada. Percebi ele. Era um cara, pelo menos um cara visível. Ele estava escondido atrás da piscina do outro lado e eu só conseguia ver a cabeça dele. Estava escuro demais para distinguir qualquer coisa além do cabelo escuro médio dele. Fechei as cortinas e tentei ignorar. Talvez ele perdesse o interesse se visse que eu não estava dando bola. Ele provavelmente era uma pessoa doente e perturbada que gostava de mexer com as pessoas, então não queria dar a ele o que ele queria. Mas meu ponto de ruptura foi quando houve uma batida horrível e agressiva na janela, onde eu tinha acabado de fechar as cortinas, e do outro lado o cara estava gritando ajuda. Gritei com tudo que tinha na garganta para se fuder, seu louco, a polícia está vindo. Gritei isso várias e várias vezes, tentando me fazer parecer mais louco que ele. Ouvi ele começar a rir do outro lado do vidro. A risada dele começou a desaparecer conforme imagino que ele se afastou. Sentei de volta no sofá tremendo, sacudindo, sem ar. Fiquei lá sentado por um tempo e parecia que o cara tinha realmente desistido. Ainda dormi bem naquela noite porque maconha me ajuda a dormir. Me pergunto se teria lidado com aquela situação de forma diferente se não estivesse chapado. A situação me deixou mais paranoico sobre para quem eu abria minha porta. História 5. A mulher debaixo da cama. Tenho 23 anos e ainda moro com meus pais. Um dia eles não estavam em casa e eu estava do lado de fora jogando basquete na frente de casa. Em algum momento, enquanto jogava, olhei para uma das janelas do andar de cima e vi uma mulher parada lá. Não era minha mãe, não era minha irmã, era uma mulher aleatória. Acho que quando ela me viu olhando para ela, se afastou rapidamente da janela. Quando entrei e subi as escadas para verificar, não tinha ninguém lá. Verifiquei cada cômodo que pude, cada quarto, o banheiro, cada armário. Depois verifiquei o andar de baixo, que incluía a sala, cozinha, sala de jantar, um quarto e mais armários. Finalmente verifiquei o porão e duvidei muito que ela pudesse estar lá embaixo. É um porão pequeno com alguns sofás, um bar e 2 armários. Não tinha muitos lugares para alguém se esconder, mas quando abri a segunda porta do armário fiquei incrivelmente assustado, porque não sabia de nenhum outro lugar onde alguém poderia estar se escondendo na casa. Esse era o último local não verificado que eu conseguia pensar. Abri a porta de uma vez como se estivesse arrancando um band-aid, e como fiz com o armário antes deste,
Imediatamente me joguei para dentro do armário caso aquela mulher estivesse lá e eu teria vantagem sobre ela. Mas tudo que encontrei foi um monte de casacos e cabides. Fiquei tão confuso. Não ia questionar minha sanidade. Definitivamente vi aquela mulher e eu sabia disso. Não era o tipo de coisa que você simplesmente imaginaria tão vividamente. Voltei para o andar do meio e gritei bem alto que quem quer que estivesse na casa precisava sair logo. Gritei tão alto que nosso vizinho veio e perguntou se eu estava bem. Contei para ele que literalmente acabei de ver uma mulher na janela do andar de cima me observando jogar basquete. Ele entrou e me ajudou a procurar de novo. Quando não conseguimos encontrá-la, fui levado a assumir que ela escapou pela porta dos fundos, que eu tinha destrancado quando fui pegar a bola no quintal. Meu vizinho foi embora. Tranquei todas as portas, liguei para meus pais e contei a história maluca. Eles não ficaram muito felizes, mas pediram para eu ter certeza de que nada foi roubado. Fiz exatamente isso, e felizmente parecia que qualquer coisa que valia algo ainda estava no lugar. Então, avançando para aquela noite, fui dormir depois de verificar a casa mais uma vez só para ter paz de espírito. Foi difícil pegar no sono. Minha mente estava acelerada por razões óbvias. A maioria das pessoas não pode se relacionar com ver um estranho na janela dentro da própria casa. Mas minha inquietação me ajudou nessa situação, e aqui está o porquê. Eu estava finalmente começando a adormecer levemente. Então ouvi alguns barulhos do outro lado. Tinha o ventilador ligado acima de mim, então o quarto não estava em silêncio total. E é por isso que não me virei imediatamente para o outro lado no primeiro som que ouvi. Mas o som começou a parecer humano. Virei para o outro lado, e lá estava ela saindo de debaixo da minha cama. Ela se levantou alta acima da cama, e eu gritei tão alto, mais alto que antes. Pulei da minha cama, e derrubei ela no chão, e coloquei minha mão no pescoço dela, perguntando quem ela era. Minha campainha tocou, meu vizinho de novo. Peguei a mulher alta e suja do chão e a arrastei até a porta da frente comigo enquanto ela lutava e me arranhava. Ainda tenho 2 cicatrizes no meu braço direito das garras dela. Abri minha porta da frente para meu vizinho novamente e ele entrou e me ajudou a segurar a mulher. Foi quando liguei para a polícia. O tempo todo que esperamos pela polícia, a mulher estava gritando e xingando eu e meu vizinho, nos ameaçando também. A melhor forma de descrever é que ela parecia e agia como uma drogada atualmente sofrendo de abstinência. Quando a polícia chegou, um dos oficiais conhecia exatamente quem era aquela mulher. Eles tinham lidado com ela várias vezes antes. O nome dela era convenientemente Karen. Foi satisfatório assistir ela sendo colocada na parte de trás da viatura. Deixei meu vizinho saber o quanto estava grato por ele ter vindo tão rápido para ajudar. Naquela noite minha mente continuou acelerada, mas ao invés de estar completamente apavorado, o que eu ainda estava um pouco, senti essa sensação avassaladora de satisfação. E não consigo explicar totalmente o porquê. Essas foram as 5 histórias reais mais perturbadoras de pessoas sozinhas em casa. Se você tem alguma história parecida, deixe nos comentários. E se você ficou com medo de ficar sozinho em casa depois de ouvir isso, bem, você não está sozinho nessa sensação. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias assustadoras. Até a próxima!